Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 79 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2017 que trata de função do segundo grau. Para a gente resolver ela, a gente tem que conhecer primeiro a expressão genérica de uma função do segundo grau, que é dada por f de x é ax ao quadrado mais bx mais c, sendo a, b e c os coeficientes dessa função. E, além disso, conhecer também que essa expressão f de x de uma função pode ser dada também como sendo o coeficiente a multiplicado pela diferença de x pelas suas raízes, x' e x duas linhas. Então, se eu conhecer as raízes x1, x2 ou x', x duas linhas de uma função, eu posso escrever a sua forma desse jeito. E, sabendo disso, a gente consegue resolver essa questão aqui do Enem de 2017. Vamos então para a resolução. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Então, ele está me falando que essa parte da frente aqui está representada nesse gráfico aqui. E aí, o comando é: qual é a medida da altura h em metro indicada na figura 2? Ou seja, qual é essa medida aqui da altura? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente resolver isso aqui, a gente vai ter que interpretar esse diagrama aqui da abóbada como se fosse uma função do segundo grau. Uma forma de fazer isso é colocar ela exatamente centralizada no eixo x. E aí, essas medidas aqui de tamanhos que a gente possui vão virar pontos da minha parábola. Então, por exemplo, o que a gente está querendo descobrir é essa altura aqui, essa distância, na verdade, será a coordenada y desse ponto aqui. E como a gente sabe que a medida do centro até a borda é de 5 metros, se a gente colocar essa borda em cima do eixo x, essa medida aqui mede 5. Portanto, esse ponto aqui é o ponto x igual a 5, y igual a 0, que ele está em cima do eixo x. Ou seja, esse ponto aqui é o x', é uma das raízes dessa função, porque as raízes de uma função são justamente os valores de x para que a função seja zero, e 5 é um deles. Do outro lado, a gente vai ter também o ponto menos 5 e 0, que vai ser o x duas linhas, que é a minha outra raiz dessa minha função. E além desses dois pontos, a gente tem também esse ponto aqui. Vou chamar de ponto Q, que tem coordenadas 4 para x e de altura 3 para y. Então, ele é o ponto 4, 3. Então, essas medidas viram pontos conhecidos no meu gráfico. E o que eu quero é justamente qual que é a coordenada y desse ponto P aqui. É isso que eu quero descobrir. Eu sei que o ponto P, o valor de x dele é 0, porque está acima do eixo f de x. E eu quero no fundo, a coordenada y dele, f de x. Se isso, então, é uma função do segundo grau, a gente pode determinar qual é a sua fórmula, quais são os seus coeficientes a, b e c dessa função, através dessa fórmula aqui, dessa forma de representar uma função. Então, eu sei que uma função f de x pode ser dada por coeficiente a, que eu não sei, vezes x menos a x', uma das raízes dessa função, que eu conheço, uma das raízes mede 5, vezes x menos a outra raiz dessa função. E a outra raiz eu também conheço, é mede menos 5. Então, fica menos 5 aqui. E aí, isso aqui fica x mais 5. Então, eu tenho
f de x igual a A vezes x menos 5 vezes x mais 5. E aí eu posso fazer esse produto aqui, né? Esse aqui eu tenho um produto notável do tipo A menos B vezes A mais B. A gente pode decorar, né, que isso daqui é A ao quadrado menos B quadrado. Mas no fundo, o que a gente faz é multiplicar todo mundo por todo mundo. Então eu faço x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 5, mais 5x. Menos 5 vezes x, menos 5x. E aí mais 5x menos 5x vão sumir. E eu tenho menos 5 vezes 5, que dá menos 25. O A multiplicando isso daqui, f de x. Então, no fundo, eu fico com f de x igual a A vezes x quadrado menos 25, que é fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A gente está escrevendo, então, a equação da minha função, só que tudo em função de A, de um dos coeficientes. Seria interessante determinar qual que é esse valor de A. Para fazer isso, a gente pode usar a informação do valor do ponto Q. A gente sabe que o ponto Q pertence a essa função, ou seja, quando x é igual a 4, o y é igual a 3, que corresponde ao ponto Q. Então, se eu substituir o ponto 4, 3 na minha função, ela tem que ser verdadeira. Essa igualdade tem que ser verdadeira, porque esse ponto pertence a essa função. Então, eu vou trocar o x por 4 e o f de x por 3. Nós vamos ficar com 3 é igual a 4 vezes x quadrado menos 25. 3 é igual a A, que multiplica 4 ao quadrado menos 25. E aí 4 ao quadrado é 16, 16 menos 25 dá menos 9, então eu tenho 3 é igual a menos 9A. O A vai multiplicar esse menos 9, né? E aí eu passo menos 9 dividindo para o outro lado, já que ele está multiplicando A. E aí a gente vai ficar com A é igual a menos 3 nonos, que é igual a menos 1 terço. Portanto, agora eu tenho o valor de A, menos 1 terço. Eu posso voltar na equação aqui de f de x e substituir o A por esse valor. Então, meu f de x vai ser menos 1 terço vezes x quadrado menos 25. Então, essa é a minha função f de x somente em função de x, sem nenhum coeficiente, nem o coeficiente a, nem o b, nem o c. E aí a gente quer saber qual que é a coordenada y desse ponto P aqui, ó, que é qual é o valor de f de x quando x é zero. Essa é a altura da minha abóboda, né? É a coordenada y do ponto P, que corresponde ao valor de x igual a zero. Então, para eu encontrar essa coordenada y, essa coordenada f de x, a gente vai simplesmente substituir o x por zero. Porque quando x é igual a zero, eu tenho a minha altura aqui. Fazendo isso, a gente vai encontrar que o f de x, que é a minha altura, é menos 1 terço, vezes o x ao quadrado, né? 0 ao quadrado some, vezes menos 25. E aí eu tenho menos 1 terço vezes menos 25, dá 25 sobre 3. Então, essa é o nosso valor de f de x quando x é zero, que corresponde à altura da abóboda. Portanto, a nossa resposta é a letra D, 25 sobre 3. Então, pessoal, essa é uma questão interessante que cobra os nossos conhecimentos da função do segundo grau. E para resolvê-la, a gente tinha que conhecer a equação de uma função do segundo grau e também saber trabalhar com o seu gráfico, colocar esse diagrama, essa figura aqui, num plano cartesiano. Daria para colocar ela em qualquer ponto desse plano cartesiano, tá? Não precisava estar no centro ali centralizado, não. Você poderia pôr essa parábola começando na origem. E aí você iria encontrar as raízes 10 e 0. E aí queria saber essa altura aqui, dá para fazer dessa forma também, tá? Então tem mais de um jeito de resolver essa questão. Bom, pessoal, é isso. Essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também estão estudando para a prova. E a gente se vê amanhã.
Até a próxima e tchau, tchau!